Sejam bem-vindos de volta ao canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. Hoje eu estou aqui para falar para você sobre o que é a medicina chinesa, como ela funciona, quais são as formas de se tratar o paciente, como a gente faz o diagnóstico do paciente usando outras coisas diferentes da medicina convencional. Então, se você quer saber disso tudo, fica comigo até o final. Ativa o sininho para as notificações dos novos vídeos, que eu vou fazer um vídeo. O próximo vídeo será 10 pontos de acupuntura que você pode estimular na sua própria casa para melhorar várias sintomatologias, tá? Então se inscreve aqui no canal, fica comigo até o final e ativa o sininho para notificação dos novos vídeos. E eu só consigo garantir que você vai receber essas informações se você estiver inscrito no canal e com o sininho ativado. Então faz isso aí e vem comigo saber mais sobre o que é a medicina chinesa. Vamos começar falando da acupuntura, que é uma das formas de tratar o paciente através da medicina chinesa. O que é um ponto de acupuntura e o que são os meridianos de acupuntura? O ponto de acupuntura é a forma que nós temos de acessar o nosso interior, ou seja, cada órgão do nosso corpo através do exterior. Cada órgão vital do nosso corpo possui um meridiano específico que é acessado através do ponto de acupuntura, que é como se fosse um cone que se encontra com o meridiano e leva a energia até o ponto do órgão desse meridiano. Tá? E quando nós acessamos esse ponto de acupuntura, existe uma série de liberações de neurotransmissores, serotoninas, endorfinas e hormônios no nosso organismo que fazem com que ocorra uma modulação de todo o organismo. Nós conseguimos ativar o nosso eixo neuroimunoendócrino. O que isso significa? Significa que um ponto de acupuntura, além dele atuar diretamente dentro do nosso cérebro, acalmando a nossa mente e fazendo com que a gente consiga entrar em contato com a gente mesmo, com o nosso interior, ele também consegue atuar no órgão-alvo, como por exemplo, no caso de um paciente que precise usar insulina porque ele tem diabetes. Algumas vezes, quando a gente faz acupuntura com frequência, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha uma regulação desse eixo hormonal, fazendo com que haja menor necessidade, em alguns casos, de se usar a insulina. Quando um paciente tem insônia, por exemplo, com uma agulha de acupuntura no ponto, ela consegue agir diretamente no nosso sistema nervoso central, a gente consegue com que haja liberação de serotonina, de noradrenalina, de vários neurotransmissores que vão fazer com que os órgãos do corpo funcionem de maneira mais adequada. Mas não é só a acupuntura que existe. Existe também a moxa. A moxa, ela é um bastão de artemísia, que é uma erva que tem uma frequência curativa, tá? Na China, alguns chineses usam a artemísia acesa não só para passar no corpo, mas para harmonizar o ambiente e para purificar o ar, matando vírus, bactérias e fungos desse ambiente. Então nós podemos usar a moxa em casos de deficiência. Quando o paciente se sente enfraquecido, a gente pode usar a moxa especificamente em alguns pontos para que a gente consiga elevar o grau de energia desse paciente, tá? Existe também a ventosa, que são aqueles copos que a gente acopla em determinados pontos do nosso corpo para que a gente consiga retirar estagnação de energia. O que é estagnação de energia, né? Geralmente, as dores musculares, por exemplo, elas são geradas por essa estagnação de energia. Um exemplo de uso de moxa que eu acabei não falando. Quando a gente tem dor lombar, muitas vezes a dor lombar é uma deficiência de yin do rim. E quando a gente faz a moxa na região lombar, a gente acaba aumentando a energia do rim e melhorando essas dores lombares, tá? Em relação à ventosa, quando a gente coloca a ventosa e fica muito vermelho, isso é um sinal que o corpo está dando de que realmente ali está havendo uma estagnação. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas energia, isso é uma coisa muito impalpável, né? O que é energia? Como é que eu vou saber que tem energia dentro do meu corpo? Isso é muito fácil da gente comprovar, né? Quando a gente faz um eletrocardiograma, que é ver as ondas do nosso coração, o que está fazendo o nosso coração bater?
É energia, é um impulso elétrico que você mede, que você vê, avalia através do eletrocardiograma. Assim como as nossas ondas cerebrais, que também são impulsos elétricos, que a gente vê no eletroencefalograma. Então, o nosso corpo todo é formado por energia. Tudo que tem à nossa volta é formado por átomos. E o que é o átomo? O átomo, ele é 99,999999 7 vezes de espaço vazio. E esse espaço, ele é preenchido por energia, que é gerado pela movimentação desse elétron e suas camadas ao redor do núcleo. Tá? Então, tudo que está ao nosso redor é formado de energia. Nós somos 99,999% energia e apenas 0,00001% de matéria. Tá? E da maneira com que o nosso corpo vibra, é que a gente tem essa conformação que a gente consegue observar de um ao outro. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho esse conceito de energia. Se não conseguiram, me manda mensagem aqui e me questiona, que eu vou ter o maior prazer em responder e discutir com vocês sobre qualquer assunto que eu estou falando aqui nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Por exemplo, quando a gente tem um problema no fígado, a gente tem um ponto do fígado que é lá no pé, né? Quando a gente tem um problema do coração, a gente tem pontos de coração que são no nosso braço. Então, a medicina chinesa, ela tem uma forma de acessar o interior através das extremidades, né? Num tempo muito antigo, quando os médicos não podiam ter acesso ao corpo inteiro do paciente, esses pontos de extremidade, eles eram extremamente úteis para poder tratar patologias sem exposição maior, principalmente das mulheres, né? Que viviam com muitas roupas. Então é isso, a acupuntura age dessa forma. E pela medicina chinesa, a gente consegue avaliar o pulso. E através do pulso, a gente consegue avaliar vários órgãos internos. Dependendo do grau de amplitude do pulso, a gente consegue perceber se aquela pessoa sofre de umidade, de retenção de líquidos, se ela tem a mente muito agitada, se ela tem uma deficiência de rim, se ela tem uma deficiência de outros órgãos, se ela tem muita raiva ou muita preocupação. Através do pulso, o médico treinado pela medicina chinesa consegue avaliar todos esses aspectos. E através da nossa língua, a gente também consegue avaliar relações com a mente, se tem algum problema de estômago, problema do fígado. Então, a medicina chinesa, ela criou formas de conseguir fazer o diagnóstico, mesmo que seja não tão perto do paciente. O exame físico deles é bastante diferente do exame físico da medicina ocidental. Tá? E eles se complementam, na verdade, né? A gente pode utilizar as duas maneiras de analisar o paciente para que a gente consiga entender o paciente na sua totalidade e traçar um plano de tratamento mais adequado para cada um dos pacientes. Tá? A medicina chinesa, ela também vê o paciente como um ser individual, com as suas nuances, com todas as suas nuances, as suas mudanças, e a gente consegue, mesmo às vezes, mesmo sem exames complementares, identificar o órgão que está sendo lesionado e o órgão que precisa de atenção naquele momento. E através de o grau de energia, dependendo do grau de energia desse paciente e do órgão que está sendo acometido, a gente define quais os tipos de tratamento nós vamos utilizar. Se aquele paciente precisa de mostra, se aquele paciente precisa de acupuntura, de ventosa. E aqui no Ocidente nós temos também outras formas de fazer acupuntura, entre aspas, sem agulha, né? Entre aspas, porque é sem agulha. Nós temos como usar laser terapia nos pontos de acupuntura, assim como nós temos também como usar eletroestimulação. Ou seja, alguns pontos do nosso corpo, os nervos se superficializam. E a gente tem como fazer um estímulo elétrico nessas regiões onde esses nervos se superficializam. E assim a gente consegue atingir tanto o sistema nervoso central, como uma dor local, por exemplo, como os outros órgãos envolvidos por aquela inervação. Eu espero ter esclarecido para vocês um pouquinho sobre o que é a acupuntura. Se ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curte o nosso vídeo e me ajuda a compartilhar essas informações com o maior número de pessoas possível. Muito obrigada por ficar comigo até o final e aguarde, ative o sininho para as notificações, porque o próximo vídeo eu vou ensinar você 10 pontos de acupuntura e vou falar para que cada um desses pontos serve, quando você vai poder utilizar esses pontos para melhorar a sua vida e a sua saúde.
Muito obrigada por estar comigo até o final e até o próximo vídeo.